A paz e a graça, meus irmãos. Pai do Senhor. Princesa Suzane, é hoje que nós vamos revelar uma questão religiosa e uma questão bíblica. Qual é a diferença? Né? Você sabia que não existe contradição bíblica? Sabia? Existe uma má interpretação das coisas? Isso mesmo. Por isso que existe tantas religiões. Aham. Porque cada um quer interpretar da sua forma própria. Da sua maneira, né? Sua forma individual. Não, a gente pensa assim, vamos usar assim, porque a nossa teologia achou por bem desse jeito. É verdade. Mas cadê a exegese nessa questão? É. Né? Cadê a crítica textual? Presta atenção na Cadê questão. o texto e o contexto? Por quê? Uma crítica textual é você expor o exato daquela questão. Não, ele deve ter uma lógica nessa questão aqui da exegese. É uma crítica textual. Eu vou ter que pegar o texto, não ler por ler. Porque a Bíblia ela não é para ser lida, ela é para ser estudada. Estudada. E nesse estudo, tu vai ter que ter uma concordância, retirar dali aquilo que é óbvio, que é lógico, que Paulo estava falando. E as questões de texto e contexto no capítulo. É verdade. Aí existe, B, umas questões religiosas totalmente antibíblicas, Fora, né? que as pessoas não querem, por conta própria, estudar, dar conta de si mesmo. Né? Elas querem criar uma dependência, daí fica De por isso alguma coisa. mesmo. É verdade. É interessante essas questões, né? E nós vamos começar por onde, princesa? Questionamentos? É, por um questionamento. Tipo, tu vai se tornar uma pessoa religiosa pra interrogar a mim? Isto. Vamos lá. Qual é a primeira questão? Qual é a sua igreja que você participa? Eu não participo de nenhuma denominação que às vezes você pensa que é igreja. A igreja é o corpo de Cristo, são pessoas. Mas se você não estiver participando de nenhuma denominação, você está desviado. Essa questão de desviar da questão religiosa é que se você pegar a Bíblia ensina algum lugar que você deve congregar, que você deve participar. Não, mas você tem que congregar com as pessoas, você tem que se congregar. Tá, e onde é que os apóstolos congregavam? Onde é que a igreja congregava? Onde é que ele deixou algum lugar para nós congregar? Né? Existe a questão que religião, eles dizem que é religar o homem a Deus. Só que ela não religa o homem a Deus. Quem religa é Cristo, a religião não religa o homem a Deus. Mas daí, tipo assim, o dia que... Como é que você vai ceiar? Ah, tem a Vocês ceia não lá, participam né? de ceia, nada? Qual é a ceia que vocês praticam lá? É a ceia que é a que Cristo participava, que era a Páscoa? Ou vocês estão falando, né, que essa é a judaica? Ou vocês estão falando da ceia de Corinto? A ceia de Corinto, né, irmão? A Que a ceia que tá lá Bíblia em fala, Corinto? né? Aí entra uma questão bem contraditória. A ceia de Corinto é diferente da ceia de Cristo. A ceia de Cristo é a Páscoa. E a ceia de Corinto é a festa da confraternização dos irmãos. Que lá as pessoas levavam um banquete para todo mundo comer, para ninguém passar fome. E hoje vocês levam um pãozinho e um suquinho, isso tem lógica? Mas a Bíblia não diz assim também que tem que ter os dons ali, daí como é que você vai fazer pra tipo, distribuir os dons ali dentro da denominação ali? A gente precisa estar dentro de uma denominação pra ter os dons. Aí acontece que lá eles pegam os dons como um cargo, como profissão, né? E na Bíblia é espiritual, para você repartir entre os irmãos. Né? Em comunhão com os irmãos, essa questão de, temos que se congregar, mas é quando chegam as pessoas no seu lar, porque antes eles faziam, a Bíblia vai dizer que a igreja estava em sua casa, a igreja está na casa das pessoas, porque não pode institucionalizar a igreja. E para usar esses dons espirituais, você não tem um dom. Às vezes lá você na religião você não usa o seu dom. Por quê? Porque tem horário de vir, horário de ir, horário disso, horário daquilo. Agora no corpo de Cristo não existe horário para nada. Né? Onde os irmãos estiver, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ele vai estar ali. E os dons espirituais é manifesto naquilo que você quer. Qual o dom que você, né, prefere de Deus, que você acha mais bonito? É repartido no corpo para ser, né, para que o corpo se edifique naqueles dons. Não depender de uma pessoa só que pregue ou porque ele é o pastor, tá lá com uma profissão, uma carteirinha. E mais uma coisa, e tipo assim, Jesus não ia lá dentro das denominações, então quer dizer que ele participava lá, porque ele estava lá pregando dentro dos templos? Existia um templo, existia a sinagoga, né? Religião e instituição não existia, né, cristã. E naquela época, Jesus quando ele estava no templo era para pregar que ele estava errado e mostrar que ele era o Filho de Deus. E ele fazendo isso, ele foi expulso e ainda queriam matar ele. Né? A própria religião quis matar Jesus. E quando Paulo, aí uma questão que a religião também não sabe, que nós vamos expor aqui, a questão que, da onde Paulo saiu para se converter a Cristo?
Paulo saiu da religião dos saduceus para se converter a Cristo, né? Então, ou seja, os saduceus e os fariseus. Paulo era fariseu. E quando ele saiu dos fariseus, né, ele se converteu a Cristo. E depois os fariseus e saduceus perseguiam Paulo para matar Paulo. O próprio pessoal do templo. Isso a religião nunca vai entender essas questões. E mais uma coisa, você não tem que se batizar? Não Ao tem que batismo. batizar nas águas? Porque Jesus foi... eles batizavam lá, né? Nessa questão eles batizavam somente os judeus, né, não os gentios, não a igreja. Né? Depois teve uns ali que queriam, porque eram judeus e queriam participar ainda dessas cerimônias de batismo e tudo. Mas nós somos batizados em Cristo, na cruz. Lá nós somos batizados em Cristo. E esse batismo não é da lavagem da água, né, na impureza do teu corpo, mas é espiritual. É uma pureza que você tem que ter. Uma consciência diante de Deus. Esse que é o batismo, é em Cristo. E mais uma coisa, e sobre o dízimo? Vocês dizimam? Ah, pois é, né? Não tem dízimo porque o dízimo nunca foi dinheiro e o dízimo não é para as denominações, não é para as instituições. Existia um templo que era de Deus e hoje não existe mais o templo de Deus porque o templo de Deus passou a ser nós. Nós somos o templo dele. E antigamente existiam os levitas que cuidavam da manutenção desse templo e esse dinheiro, o dízimo, era em alimento para sustentar eles e depois eles pegavam esse dízimo e ainda davam para as pessoas necessitadas para se alimentar. E Malaquias 3,10 não tem nada a ver com a gente porque é uma lei dada a eles próprio, né, do povo levita, né, para a geração lá dos israelitas. Somente eles que podiam ter direito de receber e doar esses dízimos. Mas tem um versículo ali, lembra que eles falam ali? Dai-vos seres a dados, boa medida, Tá. recalcada e transbordante? E que eles dizem que isso ali é uma oferta, né, que você quando der, né, isso, vai ser tão cheio, né, o saco que você vai ter que sacudir, né, que será tão transbordante ali, né, essa questão, né. Mas isso aí estava falando do amor, da misericórdia, tudo é espiritual, não tem nada a ver com matéria. Tem tudo isso. Eles não querem dizer também, tem outro... Agora me fugiu, o que eu ia perguntar? Sobre dinheiro, Não, que tipo... dá a César o que é de agora- César. Também, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ela que explica essa questão aí. É o seguinte, Pri, Jesus ele é muito inteligente. Ele pega uma matéria, assim, ó, dá essa moeda aqui. Para explicar, porque tem que desenhar para o religioso não entende. Aí Jesus pega a moeda e diz assim, ó, o que é que está na cara da moeda aqui? Jesus é muito inteligente para desenhar a questão. Não tem essa moeda e essa figura aqui? Então, essa figura da moeda é César. Então, dá a César o que é aqui de César. A César pertence a César, é o tributo. Agora, a Deus. Ele não falou assim, ó, dai o de César o que é de Deus também, não. Ele falou, o que é de Deus, dai para Deus. O que é de César, de Deus a Deus. Só que o que é de Deus a Deus é espiritual, eles não entendem. Se Deus é espírito, ele tem que raciocinar. O que a religião não consegue raciocinar. Por isso que a pessoa é enganada, ô Princesa Suzane. Porque ela é enganada assim, ó. A religião, ela solta no ar uma questão. Se você acatar e abraçar aquilo, você vai ficar muito tempo seguindo aquela doutrina errada. É que nem a questão do João 10. Que o diabo vinha para matar, roubar e destruir. Aí tu vai lá estudar o texto, vai fazer a exegese, a crítica textual do capítulo ali. Tu vai ver que não existe nem o diabo no texto. Não tem nada a ver com o diabo, mas eles botam culpa no diabo. Pra você não entender, nem lá estudar, que eles já pegaram o texto e já concluíram pra você. Não, a gente já concluiu lá que lá é o diabo. Não, mas tu nunca foi lá ver se era mesmo. As pessoas são escravas disso. Escravas de filosofias religiosas. Que eles vão lá, estudam da forma deles, ó, vão enganar desse jeito que é melhor. Vão falar que é o diabo que é melhor, porque eles não vão nem querer ir lá estudar. Mas Jesus estava falando dos fariseus que só queriam fazer comércio da ovelha. O ladrão e salteador. Ele desenha quem é o ladrão de João 10. E lembrei a pergunta que eu queria fazer. Mas você não tem que fazer a obra, a obra de Deus? Que eles fazem lá a obra de Deus, né? Tu tem que fazer a obra, né? A obra de Deus é ir no culto. Tu tem que fazer a obra, tu tem que ser um missionário, tu tem que fazer a obra, tu tem que fazer a obra de Deus. Paulo, quando se converteu a Cristo, ele fez que obra? Né, a obra de quem se não tinha a igreja? Fez a obra de quem se não tinha da onde fazer ou né, não tinha nada de recurso e nada? Na época bíblica, né, o jeito da perseguição que era, não tinha como eles construir alguma coisa, não tinha como eles né, pedir, vem aqui no meu culto, vamos criar denominações para a gente poder aí, se reunir. Era somente nas casas e né, não podia ter nada disso, além disso, porque ninguém podia ter lá cargos e coisas parecidas. Aí entra essa questão, princesa.
Se a obra de Deus, que a Bíblia diz que é crer em Jesus Cristo, eles pregavam Cristo para as pessoas. Sabe por quê? Porque ir de fazer discípulo. E se eu ir fazer discípulo, eu não vou ser melhor do que você, porque você também vai ser discípulo de Cristo. O teu cabeça tem que ser Cristo. Anunciar o evangelho, né? Aquele que prega o evangelho, que vive do evangelho, é pregar o que eu vivo e viver o que eu prego. E se eu pregar que Jesus, ir de pregar o evangelho e fazer discípulo, eu tenho que pregar e fazer discípulo. E você vai ter que pregar e fazer discípula. Só que esse negócio de obra de Deus foi o homem que criou. Ah, vamos dizer aqui que nós fizemos a obra de Deus. Não, nós trabalhamos na obra de Deus. Mas a obra de Deus não é essa aí, não tem o que está escrito, não é isso ali que estão falando, pregando hoje. Né? O que está escrito é, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Essa é a obra, é crer em Cristo. Se eu creio em Cristo, eu estou fazendo a obra, ou seja, eu estou executando aquilo que Deus deixou para mim fazer a obra. A obra é esta, é crer no seu Filho. Então quer dizer que eu não preciso participar de placa, de denominação, que eu não preciso estar lá dentro de um templo. Não, para salvação, nem o ladrão da cruz foi. Né? O ladrão da cruz também teve a oportunidade de conhecer Cristo e Jesus salvou ele. Daí a religião diz que você lê uma exceção. Só que não existe isso. A exceção que eles querem dizer assim, para ninguém saber dessa verdade. Eles abafam, né? Porque a religião foi realmente construída pelos homens. A religião foi construída pelos homens. Jesus pagou um alto preço para você ser salva por ele. Se ele é o caminho, a verdade e a vida, existe outro caminho? Não. Existe outra verdade, outra vida? Não. Somente nele. Só que sabe o que a religião faz, ô princesa? É o seguinte, é uma empresa disfarçada. Por quê? Existe um CNPJ, eles são registrados como empresa. Aí o que eles pegam do seu... Qual é o produto deles? O produto deles é Jesus, Deus e o Espírito Santo. Esse é o produto que eles estão vendendo lá. E mais, fazem comércio disso. Só que o interessante é que eles apresentam Deus, que funciona. Eles apresentam Jesus, que funciona, e o Espírito Santo, que funciona. Aí, esses três, eles sabem que vai dar certo o produto. Eles te vendem, porque tem que pagar, né, o dízimo, tem que pagar as coisas lá. Aí isso te acata, porque Deus ele não falha, Jesus não falha, o Espírito Santo ele te ajuda. Aí sabe o que eles fazem? Eles tomam posse da sua vida. Aí por isso que Jesus chama eles de mercenários. Porque eles vão agora comercializar você. Por isso que Jesus falou assim, ó, que existiam os trabalhadores, né, do seu filho lá, o pai e o filho, né. Aí os trabalhadores olharam, né, para o filho e disseram assim, ó, vamos matar e vão ficar com a herança. Matemos o filho e fiquemos com a herança. É o que Jesus falou. Eles mataram Jesus, a própria religião, agora presta atenção. A própria religião, princesa, matou Jesus. Os romanos mataram Pedro e ficaram assim, ó, somos sucessores. É eles que fizeram, ficaram sucessores daquilo que Jesus trouxe e de que Pedro, que era o discípulo, a própria religião matou e ficou sucessora deles. Isso pode? Não pode. Eles matam e ficam com a herança? Não. Então ele é o único caminho, não existe outro, né? É somente, E somente ele é o cabeça do corpo e não existe outro, porque né? eu não posso ser de uma denominação. Porque daí a Bíblia vai ter várias... Aí a gente entra numa questão bem teológica, bem profunda. Se você disser pra mim que você vai numa denominação, qual é a prova bíblica que você tem pra me dizer que eu tô lá em uma denominação que é de Deus? Que é de Deus. A tua denominação é de Deus. Lá tem o pastor, lá tem isso, lá tem a ceia, tem não sei o que. Não, irmão. Aquilo é tudo paganismo. Até você entender que aquilo é um paganismo, gente, é interessante, né? É. Eles não sabem o que eles praticam. É que nem a festa de São João. Ninguém sabe o ritual que há na festa de São João. É verdade. Por que a festa de São João que tem que queimar um boneco na fogueira? Eles não entendem isso ali. É um ritual isso ali. Mas é que nem a questão religiosa. É algo que a primeira trouxe, né, a grande mãe, e depois as filhas foram só acompanhando. Se eles têm, eu também tenho. Se eles pregam, eu também prego. Se é assim, eu também faço. Mas a Bíblia proíbe. Eu não posso, Pri. Aí entra uma questão, vamos usar a Bíblia. Ô Pri, eu não posso fazer divisão do corpo de Cristo. Não. E Deus não é Deus de confusão. Se Deus não é Deus de confusão, eu não posso fazer, né, divisão do corpo, porque tem tantas denominações divididas. Você não pode ir lá na Batista, você não pode ir lá na Assembleia, você não pode ir em tal lugar, porque você não é membro. Ah, vamos entrar na questão da membresia. Nós somos membros, princesa, do corpo de Cristo. Por quê? Nós somos membros do corpo de Cristo. E nós participamos desse mesmo Espírito em Cristo. Agora, eles são dependentes de cabeças religiosas, de uma placa, de uma denominação. Isso é bíblico? Isso não. Alex, mas 7 igrejas, princesa, do Apocalipse. Tu acredita que existia 7 igrejas? É que nem eles falavam, princesa, sem conhecimento nenhum, que João Batista tinha uma igreja no deserto.
João Batista tinha uma igreja no deserto. Tu acredita nisso? Olha. Não, gente, eles inventam cada uma. Eu não sei onde é que... Assim, princesa. É que Deus, ele é tão perfeito que chegou uma geração também, na nossa época. Tu sabia que foi em 2006, 2007 que Deus começou a nos chamar? E tu sabia que quando as pessoas contam o testemunho de quando um exegeta bíblico, ele fala bem assim, ó. Quando eu comecei a me despertar, que ele também, né, estudava, dava aulas lá na universidade, ele assim, ó, foi nessa época, 2006, 2007, que ele começou também a se despertar. Foi bem na época que nós também se despertamos. E não tinha internet, não tinha nada. Depois lá em 2000, tinha a internet de escada por telefone, aquelas coisas, mas a gente nem tinha. Era bem difícil. Aí depois que surgiu a internet, né, em 2010 ou 2009 por ali, uma coisa assim. Uma coisa assim. Que daí chegou pra gente poder fazer alguma coisa, daí que a gente foi observar que tinha, não era só nós que tinha se despertado, tinha um monte de pessoas que já tinham também se despertado pra isso. Quando Cristo chama, ele chama vários, né? É, aí assim, ó, ele conhece o teu coração. Porque, aí a princesa, a gente vê no vídeo lá do apóstolo Paulo, né, Bê? Aí assim, ó, por que vocês acham que Jesus escolheu Paulo e assim, ó, Paulo, não, gente, a conversão de Paulo é muito linda. Não, é verdade. Ele apareceu pra mim no caminho de Damasco. Gente, vocês não estão entendendo. Olha o testemunho desse homem. Ele apareceu pra mim no caminho de Damasco, me deixou cego. Gente, ele apareceu pra mim, ele disse que, né, aí usou Ananias pra ir lá, orar, cair a escama dos olhos. E Jesus falar forte com aquele homem, eu tenho escolhido você você é um escolhido. O propósito foi lindo, né? Na vida de Paulo. E aí as pessoas pensam, mas por que ele chamou Paulo? Paulo... Era corajoso. Não, peraí. Começando lá do começo. Paulo, conhecia tudo sobre lei. Ele era fariseu. Ele era da religião. Aí Jesus... Não, e ele perseguia a igreja. Ele matava os cristãos, perseguia, matava os cristãos. Jesus vem e aparece. Paulo, Saulo, por que tu me persegue? Não, gente, não. Por que tu me persegue? Só ali já dá pra ver, né? Gente, quem é que perseguia? Se Deus, como ele é sábio, tu acha que quando ele escutou isso, o que tu acha que foi lá no coração dele? O que foi lá no coração dele escutando aquilo? Que eu tô te perseguindo, gente. E o que ele perseguia? Era uma denominação? Não, né? Era pessoas, né? A igreja dele é as pessoas. Pri, é tremenda a conversão de Paulo. E Deus usou muito. Né? Você é um vaso pra mim escolhido. Você é um vaso escolhido. E você vai sofrer pela minha obra, né? Não, vai sofrer por amor do meu nome. Por amor do meu nome. Vai sofrer. E o quanto você tem que sofrer por amor ao meu nome, gente. Aí presta atenção. Agora, ele saiu de perseguidor. Agora ele vai ser perseguido pelas pessoas dos seus amigos que eram da religião. E eles caçavam Paulo para matar Paulo, porque não podia pregar Cristo, e agora se converteu a Cristo e saiu da religião. Presta atenção no que a Bíblia fala. Até os religiosos, cai a ficha, eles dizem assim, ó, não tô entendendo. Tem uma coisa de errado que não tá certo. Por quê? Se o próprio Cristo era contra o templo, se Paulo era contra o templo, se eles pregavam contra o templo, tudo envolvia o templo, eles matavam... O pessoal que ia lá pregar a verdade. O pessoal do templo matava os cristãos. Matava quem falava a verdade. Matava até quem queria seguir a Cristo. Mataram o Cristo. Presta atenção no pessoal do templo. E se você hoje faz um vídeo desse, se você hoje prova que o dízimo não é dinheiro, que o que eles fazem ali é paganismo, que não tem nada a ver com a Bíblia, você é o anticristo. Não, você é o anticristo. Você não é da minha denominação, irmão. Você é desviado. Existe desviado na Bíblia? Não. O que é desviado para você? Tu se desviar do caminho, vamos se dizer. É. Mas não de uma placa de denominação. Você se desvia de Deus? Não. De Jesus? Não. Do Espírito Santo? Mas por que você é desviado? Porque você saiu da religião deles? Não, você é desviado do engano. Do engano, assim, eu sou desviado do teu engano. Ah, Pri, mais uma. Só pra gente, poder terminar. Vai ficar bem longo esse vídeo. Ô, Pri, é que assim, ó, sabe por que vocês saíram da religião? Olha o que eles falam. É assim, ó, eles usam essa questão assim, Pri, ó. Ah, o Alex tá muito revoltado. É porque eles são revoltados, eles saíram da religião, agora estão revoltados. Não é por causa que você conheceu uma verdade que nem Paulo, né? Como Jesus chama muitos, né? Para sair da religião, para se converter a Cristo. Só que vocês são revoltados, Bri, contra a religião. Vocês tiveram muitas decepções. É muita decepção, Pri.
Misericórdia. Aí assim, ó, não é porque vocês conheceram uma verdade que vocês por conta própria saíram para não estar no engano. Não sou participante de erro, de pecado de ninguém, Apocalipse 18, não vou ser participante de pecado de erro de ninguém. Né? A salvação individual. Daí eles falavam bem assim, ó. Não, mas a gente perguntava mesmo, né? Ô irmão, mas a religião e a placa não salva? Não salva. Mas se não salva, o que você está fazendo lá, criatura? Né? A gente sabe que a placa e a religião não salva. Mas se não salva, como é que eu sou desviado, meu filho? E o que você está fazendo lá se não salva? Daí o irmão diz assim, ó. Ô Pri, a placa salva? Não. A religião salva? Não. O pastor salva? Os cultos dele salva? Não. Nada lá salva. O que eles estão fazendo lá se não salva? Isso não é para ser salvo? Tu quer seguir a Cristo para ser salvo, né? Porque você é escolhido dele para pregar a vontade dele para ser salvo. Porque se ele falou que ia ter um lugar preparado, eu quero esse lugar preparado por ele. Porque eu quero ser fiel a ele, às 10 virgens, às 5 loucas e às 5, ou seja, às 5 prudentes e às 5 imprudentes. Aí é dessa questão, se não é para ser salvo, o que eles estão fazendo lá? É porque elas não conseguem se firmar no verdadeiro Cristo. Se tu firmar no verdadeiro Cristo, não precisa de placa de denominação ou estar junto a um homem, que tu precisa de um ser superior para ficar te dando ordens e te ensinando o que realmente a palavra é. Como Cristo não é superior, como Cristo não porque fosse o Cristo não é o suficiente, né? suficiente, claro. Elas são dependentes. Pela lógica, Cristo não é suficiente. Precisa de alguém, um ser espiritual na frente, um pastor, vamos se dizer, para poder ensinar o que deve fazer e o que não deve. Cristo não é o suficiente. Esse dia, eu tava pensando no Nicodemos. Tu acha que Nicodemos quis se encontrar com Jesus aonde? Tinha que ser de noite para ninguém ver. Ninguém podia ver Nicodemos se encontrar com Jesus, minha filha. Aí tu acha o sermão pequeno que Jesus ia dar pro homem? Assim, ó, o Nicodemos, tem que nascer de novo, meu filho. O cara meu, Nicodemos, presta atenção ao sacerdote para ele entendia de tudo de lei. Tudo. De Deus, eles entendem tudo, mas chega Jesus, tu tem que nascer de novo. Eles, o quê? Que nascer de Fazer novo? o quê? Eles não entendem nada. É que nem Jesus diz quando ele diz que é o pão da vida. Eu sou o pão. Aquele que comer e beber de mim, ele diz assim, ó, como é que eu posso comer comer da sua carne? Eles não entendiam nada, irmão. E Jesus dizia, não, rapaz, o que eu falo, as palavras são espírito e vida. A carne para nada aproveita, o que eu vos digo. Suficiente. Assim, ó, aquele que de mim não se alimenta, não viverá por mim. Aquele que de mim se alimenta, esse viverá por mim. Se alimentar dele como? O erro das pessoas é que assim, ó, elas não querem se alimentar da palavra, que Cristo é a palavra. Elas querem se alimentar de uma denominação, de alguém. Por isso que elas nunca estão firmadas em Cristo. Elas estão firmadas numa denominação ou num pastor. Sai dessa, Porque elas não se firmam na verdadeira pão de vivo, a verdadeira palavra, que é o pão vivo, que é Cristo. Daí não consegue se firmarem. Daí estão sempre, que eu sou dependente de alguma coisa, eu preciso ir porque senão eu não consigo me fortalecer. Claro, você está fortalecido em algo que não é para ser fortalecido. A palavra que é para ser o teu principal alimento não está sendo, né? Sabe por quê? Porque eles comem o pão só na ceia. É. O pão não deles o verdadeiro pão da o palavra. pão que nem Jesus falou, os vossos pais no deserto comeram maná. Né? Os vossos pais comeram maná no deserto, mas morreram. Mas aquele que comer de mim, se alimentar de mim, se nunca morrerá. Gente, o que ele está falando? Os religiosos PRD. É que tem agora que o ler, religioso, aprender, estudar. eles não entendem. Aí assim, ó, pega a exegese. Tu pega o texto, faz a crítica textual para saber assim, ó, a lógica, o que Jesus estava falando. Eles não entendiam nada. Quando Jesus falava alguma coisa, assim, ó, o que ele está falando? Eles não entendem. Aí Paulo fala assim também lá pro pessoal, assim, ó, lá pro Corinto, vocês não são carnais? Vocês querem seguir Apolo? Vocês querem seguir a Paulo? Vocês querem seguir homens? Não, rapaz. Quem foi crucificado? Aí Paulo faz eles raciocinar assim, ó, não é pra vocês seguir homens. Vocês são carnais. Aí Paulo, para eles raciocinar, fala assim, ó. Quem foi crucificado por vocês? Foi Cristo, né? Então, você tem que seguir quem, meu filho? Quem pagou um preço por vocês? Paulo já dá uma lambada pra eles. Pra eles entenderem a questão. Pra pessoa entender já. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O resto é beco sem saída. Não existe outro. Se você não estudar a palavra e não ler, você vai estar firmado em placas de denominação, a pastores, a pessoas, a dependência. Eles podem mentir por quê? Amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências. Que as pessoas não leiam, elas não querem ler para aprender, elas preferem escutar aquilo que alguém fala. Mas ler, não. Eles desviam o caminho da verdade. Né? Eles desviam... Usando fábulas, né? Usando fábulas, invenções. Eles estão inventando alguma coisa. Bem, inventaram o dízimo de dinheiro. Inventaram denominações como igreja. Não, gente... Aí nós, que pregamos, e vamos continuar pregando, né? Porque a verdade de Deus é a justiça dele, Alex, você não prega com amor. Não, peraí. Aí alguém comenta assim, né? Alex, não, a gente ama.
A gente ama todas as pessoas, a gente prega uma justiça Por que é isso de que a Deus. gente explica da forma que realmente é. Porque a gente ama a pessoa, que se a gente não amasse, a gente não se Não importava. estaria nem aí, né? Né? Que é, olha, B, uma covardia que eles Religiosa, fazem na religião. É. Porque tu veja lá, B, pessoas inocentes. É. Pessoas que não tem nada pra comer, que nem agora. Alguém mandou um vídeo ali pra mim esses dias ali. E a gente já sabe de muita. A gente, ó, faz mais de 20 anos que eu conheço o evangelho, já vi de tudo mais um pouco. E faz mais de 10 anos que a gente pegou esse conteúdo lógico, óbvio, da Bíblia pra falar. B, mandaram um vídeo ali. O cidadão mal de saúde, pagando um monte de remédio, gastando com tudo. E o pastor disse que agora que ele tinha que pagar o dízimo pra ele ir pro Meu céu. Deus. Tu acredita? Eu não tinha dinheiro nem pra comprar remédio. E eles dizem, não, agora que ele tem que pagar o dízimo pra ele poder ir pro céu. Gente, isso não é uma covardia? Quem é? Aí Jesus, quando pega o chicote lá pra expulsar o cambista, o que Jesus tava fazendo lá? Era amor ou justiça? Justiça, Ah, né? não, gente, pelo amor de Deus. Nós temos que pregar a verdade mesmo, né? Pega esse vídeo, compartilha, né? Compartilha com o pessoal aí. A gente até tentou, né, transmitir alguma coisa religiosa aí, né? Para as pessoas entender as lógicas, manipulações religiosas que existem. Gente, tem tanto vídeo nosso ou do pessoal que prega, né, a verdade. Temos que fazer algo assim para que as pessoas entendam que nós somos todos irmãos. E a religião veio para desligar a igreja, sabia? Porque a religião, Pri, ela não liga o homem a Deus, ela desliga. Por quê? Se você for de uma placa ou outra, nós não somos participantes do mesmo espírito. Eles dividem o corpo de Cristo. E pode, Alex, dividir o corpo de Cristo? Não pode. Não pode. Não um só corpo, uma só fé, uma só esperança. Aí pega esse texto, um só espírito, uma só esperança, né? Uma só igreja. É, irmão, uma só igreja em Cristo, ele como cabeça. Ele é o cabeça do corpo da igreja. E essa igreja, princesa, somos nós. São as pessoas, mas eles botam né? lá numa placa. Não, por isso que às vezes eu até faço umas questões assim, né? Raciocina, mano, para, pensa, olhe. Como é que é? Raciocina. Pare, olhe, escute. Não, pare, olhe, escute. Vai passar o trem, gente, pelo amor de Deus. Né, gente? É isso aí, né, princesa? É isso aí. É isso, meus irmãos, compartilha. E que esse vídeo seja uma bênção para a vida das pessoas também, né? Para que possa raciocinar. E a gente tá aqui com uma sinceridade diante de Deus, diante de um testemunho real, forte, né? Do que Deus fez na nossa vida. E nós vamos continuar fazendo para a glória de Deus. Amém. Amém, princesa? Amém. Deus abençoe, meus irmãos.